De Brasília a gente vai agora para o Rio de Janeiro, tem chamado da nossa reportagem Vinícius Calisto para falar do policiamento reforçado em uma região da Zona Oeste depois de uma operação da polícia por ali terminar com 8 suspeitos mortos, uma ação que vem desde ontem e durante essa ação um profissional de imprensa foi sequestrado e espancado por criminosos da região. O que você conta para nós, detalhes dessa história horrorosa, Vinícius? Contar toda essa história, o drama que sofreu esse nosso colega de profissão, repórter cinematográfico, o André Musel. Ele estava fazendo o trabalho dele, cobrindo essa operação das polícias civil e militar ali na comunidade da Vila Aliança, que fica na Zona Oeste aqui da capital fluminense, dominado numa operação para combater ali a cobertura, só que foi surpreendido por criminosos que acabaram vendo, até no momento em que ele estava subindo na moto dele para sair, o que nossa equipe de reportagem conseguiu apurar diretamente com ele, ele já estava para sair dali do lugar, de um dos acessos da comunidade, quando foi abordado por criminosos, já de maneira violenta, já chegaram batendo com a arma no rosto dele. Abordagem criminosa, temos aí a palavra dele. Apoiando ainda, pedindo para eles não me matarem. Eles tentaram, né? A arma de um falhou. Tentaram atirar em mim. E eu dei o que tá fazendo aqui. Não, eu só tô filmando aqui. Eu não sabia que não podia. Deixa eu ir embora. Aí ele falou, ó, a gente não vai fazer mais nada com você não, tá? Vai embora, porque a gente não quer nenhum outro Elias maluco aqui. Nossa. Bom, tá aí então, forte relato do nosso colega, repórter cinematográfico. Muito, Barão, muito terror. Assim, ele contando até depois, né, falando que viu a vida passar perto dos olhos dele, pediu para que não fosse morto, quase inclusive foi. Ele diz aí mesmo, nas palavras dele, que o bandido tentou atirar, só que a arma falhou, e aí depois chega um outro e o libera, dizendo que não queria mais nenhum Elias maluco. Claro, lembrando o caso do jornalista Tim Lopes, que aconteceu a morte dele no Complexo do Alemão, no ano de 2002. E depois disso, pessoal, essa operação terminou com um saldo aí de 8 suspeitos mortos, mas os alvos principais dessa operação não foram pegos, que é o Bruno da Silva Loureiro, conhecido como Coronel, acusado de ter matado uma menina que recusou se relacionar com ele, matou, espancou a menina até a morte e largou o corpo na frente da casa da família dela. Ele é considerado chefe do tráfico de uma outra comunidade do Muquiço também, dominada pelo Terceiro Comando Puro, e outros 2 alvos, o José Rodrigo Gonçalves Silva, o Sabão da Vila Aliança, e o Carlos Eduardo Barros de Oliveira, o Grisalho. Foram esses os 3 alvos dessa operação, que acabou terminando aí com 8 suspeitos mortos, que estavam fazendo, inclusive, pessoal, um pastor e crianças de reféns em cárcere privado. Foi no momento que os policiais acharam essa casa onde essas vítimas estavam sendo mantidas presas, e aí os policiais conseguiram resgatá-las, entraram em confronto com esses criminosos. Só nesse confronto morreram 6 bandidos e outros 2 morreram em outro ponto da comunidade. A situação de momento ainda é preocupante ali na região da Vila Aliança. 28 escolas municipais não funcionaram hoje pela manhã por conta dessa operação, que aí ainda teve esse caso triste com o nosso colega, o André Musel, repórter cinematográfico, que saiu com vida, mas foi aí espancado por criminosos e agora está se cuidando no hospital com quadro de saúde estável, pessoal. Olha, todo o nosso abraço, solidariedade ao André. Quem já teve uma arma apontada para a cabeça, e eu já tive, em assalto, sabe o terror que é. No caso do André, ele não estava ali, digamos, sofrendo um assalto. Ele estava sofrendo uma retaliação no trabalho dele por bandidos dessa comunidade do Rio de Janeiro que entenderam que ele não poderia estar realizando o trabalho dele naquela área. Foram lá, pegaram, raptaram ele, espancaram ele, quebraram os dentes dele. E aí eu não sabia desse detalhe que você está trazendo agora, né? Que só não morreu porque, enfim, deu aquela... travou na hora do disparo, sei lá que problema que deu na arma. Para aqueles que acham que a profissão de jornalista é algo simples, é fácil, né? Vale sempre lembrar o que aconteceu nesse caso, que não foi há 10 anos, não foi ontem, né? No Rio de Janeiro. O André estava lá, exercendo a profissão dele, ele não estava fazendo nenhum ato ilegal, ele simplesmente estava pegando imagens durante uma operação que a polícia estava realizando, e aí simplesmente foi levado, foi sequestrado e, como o bandido lá falou, né, o traficante, libera ele para não ser o novo Tim Lopes, que morreu justamente nos braços desses bandidos. Felizmente o André está vivo, ele vai se recuperar, tomara que esse trauma
de alguma forma ele consiga esquecer, mas essa história de você não poder exercer sua profissão, não poder dar um passo para cá, porque aqui é a gente que manda, é nosso pedaço, e a punição ser você tomar um tiro na cabeça, né? Ou no caso do André que escapou por sorte, ser espancado, perder os dentes, estar internado no hospital e vai se recuperar, vai dar tudo certo para ele, é uma loucura. Então pensa sempre quando você vai atacar um jornalista, porque o cara tá lá no dia a dia tentando de alguma forma levar para o leitor, para o ouvinte, que infelizmente o nosso colega de profissão André passou em mais uma operação no Rio de Janeiro. Obrigado pelas informações. Valeu, Vinícius. Valeu, pessoal. Um abraço. Abraço. Agora